os bandidos são capazes de comandar o tráfico de drogas, é fato, os homens vão menos ao médico do que as mulheres. Muitos alegam falta de tempo, mas você sabe que o preconceito também é um dos fatores que acabam inibindo essa procura. Para acabar com esse medo, médicos da Sociedade Brasileira de Urologia estão percorrendo o país, dando orientações e realizando exames. E tudo de graça. A fila surpreendeu. Parece até que os homens de Campo Grande quiseram mudar o que dizem as estatísticas de que eles não se preocupam com a saúde. Mas foi só entrevistarmos esses homens para vermos que a realidade não é essa. A população masculina deixa, sim, a saúde em segundo plano. Eu vejo que os homens têm uma responsabilidade muito grande perante a família, então ele não tem tempo de se cuidar, né? Existe também o tabu dos homens, pelo machismo também, né? A campanha de movimento pela saúde do homem foi montada na Praça do Rádio Clube em Campo Grande. Nesta tenda, eles assistem vídeos de orientações sobre prevenção e o tratamento de doenças como disfunção erétil e doenças relacionadas à próstata. Pesquisas do IBGE apontam que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. E elas também estão na fila para dar apoio. Lúcia chegou cedo para cuidar o lugar do pai. Cheguei às 7h30, né, e fiquei aguardando ele chegar para a gente ir embora e ele ficar. Eles em volta sempre dão uma forcinha a mais, né? Pois o meu próprio ramo, trabalho em farmácia, acompanho o dia a dia. Eu sei que isso é uma doença traiçoeira, então há muito tempo eu venho fazendo o exame periodicamente. Grande parte desses homens afirmam que tem medo e preconceito do exame da próstata. Edmilson é um deles, que veio só por medo da doença que atingiu a família. Por ter tido casos em minha família, de parentes próximos, é por isso que eu resolvi vir fazer. Seu Luiz é de Costa Rica, já ia embora, voltar para casa, mas ficou sabendo do atendimento e atrasou a viagem. Pelo menos faz, se tiver que nem a gente sente o problema, o cara vai saber, né? O atendimento é feito de acordo com a ordem de chegada. Depois das primeiras orientações, é aqui, na carreta consultório, que os homens recebem o atendimento médico. E, se necessário, pode ser realizado o exame de toque. Seu Ramão está ansioso para a conversa com o médico e pronto, caso precise fazer o exame da próstata. O importante é cuidar da saúde, né? Se eu não cuidar agora, depois vai ficar pior, não vai? Tá certíssimo, né, doutor? E eu recebo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Mato Grosso do Sul, doutor Ari Mioto Júnior. Boa tarde. Boa tarde. A gente estava falando aqui que esses problemas da saúde masculina que acabam fazendo com que os homens não procurem os médicos por causa de tantos medos, né? Às vezes o medo é maior na nossa cabeça do que de fato, né? Acabam, inclusive, com casamentos, né, doutor? A gente sabe que as doenças, tanto as doenças da próstata e a própria disfunção erétil, andropausa, que também são os temas que a gente está abordando hoje nessa campanha, são os principais temas, eles levam à perda de autoestima, problemas relacionados à parte até de depressão mesmo, e isso leva muitas vezes até términos de casamento, né? Uma crise conjugal grave por uma falta de uma consulta médica de rotina. Há casos em que o problema é fácil de resolver? Isso é uma coisa que é importante a gente falar. A maioria dos problemas em urologia, relacionados tanto às doenças da próstata, quanto relacionados à disfunção erétil, na sua fase inicial, habitualmente, tem tratamento, e o tratamento é relativamente simples. Às vezes um medicamento, até mesmo uma orientação sexual, faz com que esse paciente fique bem. Então, esse é o objetivo da campanha, né? É trazer o paciente para o consultório médico, consultório do urologista, para ter essas orientações e tratar a doença na sua fase inicial ou, principalmente, as medidas preventivas, né? Quer dizer, como se evitar determinados problemas relacionados principalmente à urologia. A higiene correta, né, nas partes íntimas masculinas, ela pode evitar muitas doenças, doutor? Sim. A gente tem algumas doenças comuns que a gente observa, tipo as infecções que dão no pênis, que a gente chama de balano postite, está relacionado diretamente à higiene. O câncer de pênis, que é uma coisa que a gente não discute ainda muito, está relacionado diretamente à higiene, à limpeza local,
né, a presença de fimose e outras doenças venéreas. Então, realmente, o cuidado, principalmente nesse tipo de doença, é fundamental. A gente sabe que para exame de próstata não basta somente aquele teste de sangue, é preciso fazer o toque. E quais são os sintomas dessa doença, os principais? Então, a campanha vem de encontro ao que o Ministério da Saúde propôs em 2009. As medidas preventivas. O problema é que a próstata, as doenças da próstata, principalmente o câncer, na sua fase inicial, ela não tem sintoma. O paciente é um paciente que está urinando bem, está sem nenhuma queixa e por isso, às vezes, ele não vai ao médico. Então, o exame de toque, junto com o exame de sangue, aprimora o diagnóstico, né? Por isso que não se faz habitualmente hoje somente o exame de sangue. O ideal é que você faça o exame de sangue e também o exame de toque, que você aumenta a possibilidade de descobrir um problema numa fase inicial. Agora, doutor, voltando aí à questão da higiene, tem muitas mães de meninos, de criancinhas pequenas, que não sabem disso, mas elas precisam ensinar essas crianças a fazer a higiene correta, né? Muitas pessoas esquecem não lembram disso, passa batido. Passa batido. Nesse momento, se alguma mãe tem alguma dúvida, principalmente em relação à região genital do seu filho, na região do pênis, a história da fimose, precisa operar, precisa tratar, é caso de cirurgia. A gente sabe que também tem muito tratamento clínico, às vezes o próprio tratamento à base de pomadas, orientações de higiene, resolve o problema dessas crianças, sem necessidade de cirurgia. Existe um ranking das principais doenças que acometem os homens? A gente poderia colocar que no nosso estado, tem um estudo feito há algum tempo pela doutora Carmita Ado, 50% dos pacientes no nosso estado, um estudo de 2005 mais ou menos, tinham algum grau de disfunção erétil, então acima dos 40 anos, né? Estudo feito com homens acima dos 40 anos, então essa é uma doença comum, só que é pouco falada. As doenças da próstata, de um modo geral, são extremamente frequentes, que a gente só pensa no câncer, mas existem as outras doenças. Que tipo de outras doenças, além do câncer? O crescimento benigno, que é aquele que causa grande dificuldade, às vezes, para urinar, e o paciente, às vezes, tem até retenção urinária, ele não consegue urinar, tem que ir para o hospital para passar uma sonda. E as infecções da próstata, que são as prostatites, que podem causar dor, desconforto miccional na hora de urinar, febre, né, dependendo do tipo de prostatite. Então, são doenças que, às vezes, se confundem com o câncer e não tem nada a ver, tem tratamento à base, muitas vezes, de medicamentos. Doutor, então vamos passar aí todas as informações da campanha para quem está assistindo o MS Record primeira edição. Até quando vai, até que horário? Então, a campanha iniciou-se ontem, na quarta-feira, ela vai até sábado, dia 19. Na Praça do Rádio Clube. Na Praça do Rádio Clube. Pela manhã serão distribuídos 120 senhas, são 120 atendimentos diários, né? De que horas até que horas? Das 9 às 17 horas. Então, os pacientes irão lá pela manhã, receberão as senhas e serão atendidos das 9 até as 17 horas. São 3 consultórios médicos com urologistas e uma sala de triagem. Então, nosso objetivo é atender na nossa capital em torno de 500 a 600 homens, mais ou menos. As pessoas chegam a fazer exame dentro da carreta consultório ou não? Elas são encaminhadas? A carreta tem estrutura para fazer o exame de toque, fazer o exame genital. O objetivo principal da campanha é orientativa, né? A gente busca mais conversar com os homens, entender o que está acontecendo com esses homens e orientá-los. Cada caso será analisado individualmente pelo urologista. Se tiver necessidade, a carreta tem toda a estrutura para esse exame físico ser realizado de forma adequada. Assim como as mulheres, os homens também têm uma idade a partir da qual eles devem fazer com frequência o exame do toque? Então, habitualmente, a gente inicia entre os 40 e 45 anos. Se tem histórico na família, etc., a gente começa com 40 anos. Se não tem histórico, a gente faz a partir dos 45. É importante lembrar que a campanha vai estar atendendo homens a partir dos 18 anos de idade. Então, a gente vai estar atendendo o jovem também, porque tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem os problemas relacionados à ejaculação, que é muito comum em homens abaixo dos 40 anos. Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações.